Oi, pessoal, aqui é o Odonto em Debate e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Vamos embora! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Odonto em Debate. Hoje vamos falar sobre a anatomia aplicada à anestesia local na odontologia. Para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com Gabriela, estudante de odontologia da Unifacisa, que vai explicar para a gente como o conhecimento anatômico é essencial para aplicar uma anestesia local com segurança e eficiência. Oi, gente, que bom estar aqui. Bom, esse tema ele é fundamental, porque sem entender a anatomia corretamente, a gente pode acabar errando o local da aplicação e acabar anestesiando o nervo errado ou até causar complicações, né? Então, vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. Antes da gente começar, vamos às respostas das perguntas que foram deixadas para vocês no podcast anterior, em que falamos sobre a anatomia aplicada à imaginologia. A pergunta 1 era a seguinte: a principal diferença entre tomografia computadorizada e a ressonância magnética é? A alternativa correta é a B, porque a TC utiliza raio-x, enquanto a RM utiliza campos magnéticos e ondas de rádio. A pergunta 2 foi: o Exocad é um software utilizado na odontologia para? A alternativa correta era a letra A: planejar e criar próteses digitais, integrando imagens de TC em 3D. Agora, conta pra gente como eram os atendimentos odontológicos antes do surgimento da anestesia local, Gabi. Bom, antes da anestesia local, os procedimentos odontológicos eles eram extremamente dolorosos. Para serem realizados, os pacientes muitas vezes precisavam ser contidos fisicamente, e isso gerava medo tanto da dor quanto dos profissionais, e fazia com que muita gente evitasse de ir ao dentista. E além disso, eles usavam também outros métodos bem simples, como o álcool, o ópio ou até mesmo o gelo. Mas nada realmente era eficaz. Só com o tempo e com a evolução da ciência foi possível controlar a dor de uma maneira segura. Nossa, me deu até arrepio só de pensar. Mas me conta, quando é que isso começou a mudar? Bom, essa mudança começou lá no século XIX, logo quando se descobriu que a cocaína tinha propriedades anestésicas. Ela foi o primeiro agente usado para bloquear a dor, mas por ser muito tóxica, acabou sendo substituída por outras substâncias mais seguras. Depois veio a procaína, no início do século XX. E logo depois, os anestésicos do tipo amida, como a lidocaína, que é a que usamos até hoje. E essas substâncias, elas foram um avanço enorme, porque permitiram controlar a dor, né, de uma maneira eficiente e previsível, e revolucionaram a odontologia. Nossa, que legal! Não fazia ideia que a cocaína foi o primeiro anestésico. Mas me conta, como esses anestésicos funcionam no corpo? Bom, eles atuam bloqueando a condução do impulso nervoso. Basicamente, o anestésico impede que o sinal de dor chegue ao cérebro. Ele faz isso bloqueando os canais de sódio das fibras nervosas, o que interrompe a transmissão do estímulo. E assim a região fica temporariamente insensível à dor, mas sem afetar níveis de consciência do paciente, o que realmente é importante. Acho tudo isso muito incrível. Como a ciência evolui tão bem ao decorrer dos anos. Então, agora me fala um pouco mais sobre uma das partes mais importantes, que seria o porquê do conhecimento da anatomia ser tão essencial para aplicar a anestesia local corretamente. Porque a anatomia é que vai orientar onde e como aplicar o anestésico. Na odontologia, o principal nervo envolvido é o nervo trigêmeo. É ele que também chamamos do quinto par craniano. Ele é o responsável pela sensibilidade da face, da cavidade oral e dos dentes. Esse nervo ele se divide em 3 ramos principais, que são o oftálmico, que chamamos de V1, o maxilar, o V2,
e o mandibular, que é o V3. O oftálmico, ele é responsável pela sensibilidade da região superior da face, como, por exemplo, a testa e os olhos. Já o maxilar, ele inerva toda a maxila, os dentes superiores, o palato e a parte da mucosa nasal. E o mandibular é o ramo mais importante para a anestesia odontológica, pois ele vai inervar os dentes inferiores, o lábio inferior e a língua e uma parte da gengiva. E é justamente nesse ramo mandibular que estão os nervos como o alveolar inferior, lingual e bucal, que precisam ser bloqueados para realizar procedimentos na arcada inferior. Por exemplo, quando o dentista faz um bloqueio do nervo alveolar inferior, ele precisa conhecer exatamente onde está o fórame mandibular, o que é e por onde o nervo entra no osso. Uma variação mínima na posição da agulha pode causar falha na anestesia ou até complicações como lesão nervosa ou hematomas. Por isso que conhecer a trajetória anatômica desses nervos, assim como as suas estruturas musculares e ósseas que envolvem, é fundamental para garantir precisão e segurança no procedimento. Realmente, é muito detalhe, não é? É sim, viu? Mas e falando em avanços, o que mudou nos últimos anos na anestesia local? Muita coisa mudou. Hoje nós temos anestésicos mais potentes e seguros e as técnicas de aplicação também evoluíram bastante. Existem agulhas mais finas, sistemas de liberação computadorizada que aplicam o anestésico lentamente para reduzir o desconforto e vasoconstritores que ajudam a prolongar o efeito e controlar o sangramento. Além disso, os estudos anatômicos e tecnológicos permitiram que o profissional tenha muito mais controle sobre onde o anestésico está sendo aplicado, diminuindo os riscos e aumentando o conforto do paciente, já que em pleno século XXI é inadmissível que os pacientes ainda sintam dores. Realmente, muita coisa mudou e a ciência evolui bastante. Mas agora me diz, o que pode acontecer se o profissional não tiver todo esse preparo o suficiente para aplicar uma anestesia local? Bom, aí começam os riscos, Se o dentista não domina a anatomia ou a técnica, ele pode injetar o anestésico no local errado e causar uma falha anestésica, ou pior, que é uma lesão nervosa. Pode acontecer também uma injeção intravascular acidental, levando a um ataque cardíaco, tontura ou até convulsões, dependendo da dose. Outras intercorrências incluem hematomas, quando o vaso é perfurado, parestesia, que é o formigamento ou a perda de sensibilidade, dor no local da aplicação e até infecção. Se não houver uma asepsia adequada, que seria as medidas usadas para eliminar ou evitar a presença de micro-organismos, como vírus, bactérias e fungos. Por isso que a capacitação e o estudo constante, eles são essenciais para a gente garantir que o paciente tenha um atendimento seguro e tranquilo. Nossa, então é bastante perigoso não ter os devidos conhecimentos anatômicos, não é? Com certeza. Bom, agora fala pra gente quais são os principais cuidados que o dentista deve ter ao aplicar uma anestesia local. Bom, o primeiro passo é sempre uma anamnese completa. Saber se o paciente tem alergias, doenças sistêmicas ou faz o uso de alguns medicamentos que possam interferir na anestesia. Mas também é essencial respeitar a dose recomendada, escolher o tipo certo de anestésico e aspirar antes de injetar, para evitar injeção acidental em vasos sanguíneos. E são essas medidas simples que fazem toda a diferença, para evitar assim uma reação adversa e garantir um procedimento seguro e eficaz. Excelente!
Acho que deu para entender bem como a anestesia local evoluiu, como ela age e a importância de conhecer a anatomia para aplicar com segurança. Com certeza. A anestesia local é uma das maiores conquistas da odontologia moderna. Ela vai garantir o conforto, a segurança e possibilita que os procedimentos sejam realizados sem dor. E tudo isso é graças ao avanço científico e ao conhecimento anatômico. Gabriela, antes da gente encerrar mesmo, me diz uma coisa. Entre todo o assunto que você estudou sobre a anestesia local, qual você diria que seria o mais importante para a odontologia? Bom, com certeza o nervo alveolar inferior, já que ele é um dos mais importantes quando a gente fala de anestesia na odontologia. Ele é um ramo do nervo mandibular, que é o V3 do trigêmeo, e entra pelo forame mandibular e percorre todo o canal da mandíbula, levando a sensibilidade dos dentes inferiores. E por isso dele ser tão importante para a nossa clínica é o porquê o osso da mandíbula ele é bem mais denso do que o da maxila. Então o anestésico ele não se difunde bem por infiltração. Por isso a gente precisa fazer o bloqueio do alveolar inferior, aquela anestesia clássica do ramo mandibular, que é conhecida geralmente como ponto-chave, e isso é muito reforçado nos livros e artigos, que é localizar sempre corretamente a região do forame mandibular. Alguns milímetros podem fazer toda a diferença no sucesso ou na falha da anestesia. Por isso, usamos vários pontos de referências, como o tragus, por exemplo, a linha oclusal e a incisura. Tudo isso guia o posicionamento da agulha para depositar um anestésico. E então, quando a técnica é feita corretamente, a gente consegue anestesiar todos os dentes inferiores de um lado, parte da gengiva e dos tecidos moles. Mas qualquer variação anatômica ou erro de ponto pode levar à famosa anestesia que não pega. Então, assim, dominar essa anatomia é essencial para uma precisão e uma segurança dos pacientes, né? Nossa, realmente, muita coisa para identificar, viu? E por isso, esse conhecimento anatômico faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. Até porque em casos de erros pode haver intercorrências e causar desconforto no paciente, ou até mesmo algo mais sério. Mas, e agora falando em pacientes, existe algum perfil de paciente que deixa a anestesia mais difícil? Sim. Pacientes muito ansiosos, por exemplo, eles podem acabar sentindo mais sensibilidade. As crianças também são bem desafiadoras, porque elas se mexem mais e ficam mais aflitas com agulhas, e aí nesses casos, uma conversa calminha antes ajuda muito. Nossa, que interessante. Agora me diz, tem algo que os dentistas podem fazer para deixar a experiência mais confortável, além da técnica em si, né? Tem sim. Alguns cuidados fazem toda a diferença, como, por exemplo, usar tópicos anestésicos, aquela famosa pastinha, para diminuir o incômodo na hora de injetar. E fazer uma injeção bem devagar, apoiando bem a mão para ter uma estabilidade e explicar sempre ao paciente o que esperar. Então, assim, a comunicação é a metade da anestesia, né? Às vezes o paciente pode até nem sentir a agulha, se ele estiver realmente tranquilo. Nossa, isso realmente muda totalmente o atendimento, né? Sim, vai trazer uma confiança maior para os pacientes, né? E fazer com que eles voltem aos consultórios odontológicos mais vezes. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer mais uma vez por esse bate-papo incrível, e eu tenho certeza que quem está aqui escutando aprendeu demais hoje. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Bem, eu espero que tenham gostado
e que esse conteúdo ajude estudantes e profissionais a aplicar a anestesia de uma forma mais segura e consciente. Bom, e antes de encerrar, eu preparei um mini desafio. Preparei um quiz para testar o que vocês aprenderam hoje sobre anestesia local. As respostas elas vão estar no próximo episódio. E a primeira pergunta é: qual é o principal nervo envolvido na anestesia odontológica e que apresenta 3 ramos importantes? A próxima pergunta: cite uma intercorrência que pode acontecer quando a anestesia é mal aplicada ou o profissional não está preparado. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de adquirir todo esse conhecimento e encontro vocês no próximo episódio do nosso podcast.